Olá, pessoal, telespectadores, sejam muito bem-vindos a mais um Chameleon Podcast. Segunda temporada, episódio muito especial. Antes disso, deixa eu me apresentar, obviamente. Eu sou o Jader, fundador da Chameleon Componentes, fundada em 2011. A partir de 2017, nós começamos a trabalhar no mercado de iluminação, desenvolvimento de componentes para colaborar com a indústria da indústria de iluminação aqui no Brasil, né? Desenvolvendo algumas marcas, trazendo as marcas para o Brasil, e são elas hoje: Manlux, Evercore, LEDlink e Volt. Então, podcast muito especial. Como sempre é especial, mas ainda mais essa segunda temporada, porque nós estamos trazendo convidados que nós temos um carinho imenso, né? O primeiro, o Vicente já participou, Vicente Scopacasa, e hoje nós estamos trazendo a Karina, da empresa Everlight também. Então, vou passar a palavra para o Vicente, para ele se apresentar, e na sequência, a Karina. Olá, Jader, Karina, um prazer muito grande estar aqui com vocês hoje para falar de um assunto que é unanimidade, né? Entre nós, o pessoal, parece que quando a gente é picado pela mosquinha da iluminação, a gente não consegue sair mais. Eu que originalmente não sou da iluminação, né? Minha formação é engenharia eletrônica e eu sou dos componentes eletrônicos, mas surfando no tsunami do LED, eu vim acabar na praia da iluminação por causa do LED branco, né? Ainda bem, né? Eu trabalho com LEDs desde 1978. Inclusive, Karine, já tem umas más línguas no mercado que diz que eu sou da época do LED preto e branco. O que, obviamente, é uma grande brincadeira, né? Mas o LED já nasceu colorido, né? Mas por causa desse tempo todo, né? Nessa convivência, então o pessoal fica brincando comigo. Mas bom, tudo bem. E quando surgiu o LED branco, isso no final de 90, dos anos 90, eu estava na época na Hewlett-Packard. Pouca gente sabe que a Hewlett-Packard tinha tecnologia de LEDs, por incrível que pareça. Foi ela que transferiu a tecnologia para a Philips, né? Numa empresa, numa joint venture, a Lumileds. Eu fui para a Lumileds. E aí começou a minha trajetória na iluminação, né? Basicamente, em 1999. A gente levava o LED branco nas empresas de fabricantes de iluminação. E, bom, o que eu faço? Eu ligo na tomada? Isso não pode. Mas aqui, essa luzinha aqui não vai iluminar nada. Não, ele sozinho não, mas ele vai trabalhar em turma. Eles estão sempre em gangues, né? Então, aí vai ter luz suficiente. Olha, inclusive, isso aqui vai iluminar a rua no futuro. Aí que eles me chamavam de louco, doido, né? Você tá louco, isso Dava nunca vai dar certo. risada da sua cara, né? Davam. Olha, eu tô falando verdade, não tô... Várias vezes o pessoal falou, olha, não tem sentido a gente ficar nessa reunião, você é um cara legal e tal, mas olha, isso aí nunca vai dar certo. Então, me desculpa, mas não adianta a gente... Eu falei, bom, tá bom, tudo bem. Se você acha isso, né? Mas foi mesmo, foi um trabalho de catequese mesmo, me senti o Padre Anchieta, né? Lá na areia de Peruíbe, escrevendo, mais ou menos algo do tipo, né? Muito bom. E chegou onde chegou, né? Chegou onde chegou, então é um prazer novamente estar aqui com vocês e para esse papo, e vamos, né? Vamos conversar bastante sobre isso. Maravilha. Karina, por gentileza, você nos holofotes. Agora eu tô chique, tô virando blogueira. Bom, meu nome é Karina, eu sou a compradora da Everlight, eu faço as compras internacionais da Everlight. Já sou cliente do Jader há alguns anos, né? O Jader começou, acho que com a LEDlink, a gente desde então já se conhece. E agora tivemos a sorte de também trabalhar com a Evercore, Manlux. Só falta uma aqui pra gente gabaritar. No seu momento, vai dar tudo certo. Vocês achando interessante, a gente fica feliz. Não Sempre. Tem como não achar. O produto é de qualidade. Bom, eu trabalho na indústria de iluminação há 15 anos, fui picada também. Nunca imaginava que existia uma indústria tão forte e com tanta tecnologia envolvida. E eu trabalho para a Everlight, que é uma indústria mineirinha de alma e coração. Ela é uma empresa de 32 anos, quase da minha idade. 32? Não, fez 34 agora. Olha só. Eu tenho 35. Tudo isso tem Everlight? Tudo isso. Puxa, eu pensei que era mais nova. Ela é quase da minha idade. Então é o meu... É quase a minha também. Claro que é.
Então eu estou lá há 15 anos, é o meu primeiro emprego. E é uma empresa que eu tenho muito orgulho de falar sobre, que é uma indústria, né, de alma e coração também. Então a gente busca sempre desenvolver produtos com o que tem de melhor no mundo, né, e no Brasil, claro. E a gente é muito focado nessa questão de engenharia, né, de trabalhar em engenharia e testar componentes e buscar o melhor. Então Muito a gente hoje tem uma pegada muito voltada para a questão de tecnologia embarcada nas nossas luminárias, automação, a gente tem trabalhado bastante. E é isso, a gente veio aí para somar e conversar um pouquinho. A gente está na região de Contagem, né? Acho que vai aparecer nossas redes sociais aí para quem quiser seguir e conhecer um pouco mais da gente. Como é que é em termos de laboratório lá? Como é que vocês estão equipados? Nós temos o Gônio, temos a Esfera. Fora isso, a gente tem toda a parte de equipamento para testes elétricos. Então, a Everlight, ela, desde muito cedo, eu acredito que nós fomos um dos primeiros fabricantes a ter o laboratório completo para fazer testes. Então, desde que surgiu o LED, que foi ali... Não desde que surgiu, a gente trabalha há alguns anos, né? Teve um período que a gente trabalhava comprando a placa pronta de algumas montadoras, mas ali em 2016, 2015, algo assim, nós investimos no laboratório, então montamos uma área bem grande, né? Acho que vocês tiveram a oportunidade de conhecer, não lembro se eu levei vocês lá para conhecer, mas a gente montou um laboratório muito bem equipado para poder fazer teste, porque eu acho que, diferentemente das lâmpadas que a gente utilizava no passado, quando a gente fez esse break, né, essa mudança da elétrica para o eletrônico, né, da metalurgia para a eletrônica, isso. Quando nós fizemos isso, nós percebemos que nós tínhamos que saber testar. Tínhamos que ter conhecimento técnico e como rebater aquilo que era dito no datasheet. E dar confiança para o usuário, né? Sem o usuário dúvida. saber o que ele está comprando, né? Sem dúvida. Isso é importante. Então, assim, se o fabricante não sabe o que ele está comprando, como que ele vai dar essa garantia? Isso. Se você se basear somente no que o datasheet fala, você vai ter maravilhas, mas você entrega na hora do seu projeto. Exatamente. Então, essa para mim foi uma grande sacada da Everlight. E foi isso, em 2016 a gente fez essa ruptura. Não fazemos mais nada com lâmpada, agora é só LED. Mas para isso a gente se equipou, fez o dever de casa. Ótimo. Ficou sem vender o período, porque ninguém entendia o que era aquilo, né? Luminária com LED integrado. Então foi igual você falou da catequese, né? Lá o Eleazar brinca com a evangelização. Então foi um período de evangelizar o mercado, mas estamos aí, crescendo, graças a Deus, e firmes. Sensacional, meninos. Obrigado, Karina. Obrigado, Vicente. Você tocou um nome aí que também a gente tem muito carinho, né? O senhor Eleazar, assim como você, são pessoas sensacional para conversar, super humilde, ouvem muito bem a gente, né? E é muito gostoso conversar com você. Então fica um grande abraço para o senhor Eleazar também, né? Ele vai brincar com você assim, o senhor está no céu. Tá bom. Mas, tira o senhor. Tira o senhor. Eleazar. Vamos editar o vídeo. Eleazar. Melhor. Ok, maravilha. Então vamos lá, vamos começar a nossa brincadeira de podcast? Por favor. Então o tema aqui é a engenharia da qualidade, componentes e manufatura. Então, para quebrar o gelo, Karina, qualidade de componentes tende a ser um tema sensível, né? Muito se fala sobre a qualidade dos insumos vindo da China, né? Que para mim isso, eu tenho a minha opinião, eu tenho o meu conhecimento e depois eu adiciono também. Mas vamos deixar você que sabe, que teve a experiência dessa evolução, né? O tempo que vocês existem. Como foi a experiência da Everlight? Essa evolução no desenvolvimento dos insumos, a tratativa. Esse paradigma para você foi por água abaixo? Como que é? Com toda certeza. Obviamente, hoje, depois de conhecer a China, eu tenho uma outra visão, sou fã número 1 do pessoal lá, mas mesmo antes de ter ido à China, a gente já
começou a ter experiências muito boas com os componentes chineses. E antes, obviamente, até lá dentro, existia um pouco desse paradigma. Nós começamos a trabalhar, quando a gente fez essa ruptura que eu comentei, nós começamos a trabalhar com LEDs japoneses, americanos, e tinha um certo preconceito com o LED chinês, não vou mentir. Mas a partir do momento que a gente deu uma chance e tinha um laboratório para fazer os testes, que fez toda a diferença, a gente viu que o pessoal estava jogando de igual para igual. A régua deles era muito elevada também. E, inclusive, em tempo de vida útil, porque a gente não faz só o teste de laboratório, você tem que fazer um aging test. E quando a gente fazia o aging test, era igual, né? Tanto LED, driver, óptica, qualidade não tinha o que dizer. E quando eu tive uma das primeiras vezes que eu estive na Lighting Building, lá tem uma ala das empresas chinesas, né? Elas passam por um filtro para estar lá na Europa. Então eu fui conhecer também um pessoal, acho que essa história é engraçada para ilustrar sobre esse estigma, que a gente acha que o produto, a gente fala que o produto chinês não tem qualidade, né? Que é de baixa qualidade. Para quem fala isso, eu não falo mais. Ninguém me ouve falando isso mais. Mas aí eu fui visitar essa ala dos chineses, né, onde ficam os estandes, e assim, só produto de qualidade. Fui vendo carcaça boa, ótica boa, muita tecnologia. Foi onde eu conheci a Evercore, via os produtos, na hora que eu vi a questão das placas, os LEDs, acho que a Menlux também estava lá, não lembro. E aí conheci o Dr. Andy, ele falando, você já fica encantada. Mas teve um stand que eu lembro que é emblemático, assim. Eu conversando com um cara, um produto, uma luminária, assim, com muita tecnologia, algo que eu nunca tinha visto, inclusive nos stands europeus. Não tinha nada lá igual. Olha aí. Então, quando eu conversei com o cara, eu falei, legal, produto bacana. Ele foi falando sobre, eu ainda não tinha perguntado de onde eu era. Quando ele me perguntou, de onde vocês são? Eu falei, Brasil. Ele já mudou o discurso e me levou para uma outra ala do stand dele, que eram os produtos mais simples, assim. Uhum. Tinha tecnologia também, mas eu imagino que eram os produtos mais baratos. Eu falei, não, mas eu gostei daquele ali. Aquele ali é muito... Não, brasileiro não paga. Brasileiro não paga. Eu falei, mas eu não sei quem que você está vendendo, mas eu gostaria de conhecer esse produto. Brasileiro não paga e não quis falar o preço. Aí eu tive que ir na assistente dele, que era um pouco mais tranquilo. Eu falei, como é que funciona? Eu queria uma amostra, consegui comprar uma amostra, trouxe para testar e tudo. Aí, beleza. Depois fui para a China e aí comecei a conversar com algumas pessoas e falava assim, no Brasil tem um certo estigma, né? Que o produto chinês não tem qualidade e tal. Eles assustavam. Como assim? E aí eu ia nas fábricas, às vezes via uma coisa interessante, ou na própria feira, na Gile, né? E falava, isso aqui, não, brasileiro não paga. Eu ouvi isso muitas vezes. Então, eu acho que esse estigma... É o próprio brasileiro que cria. É o brasileiro que criou. Quem criou isso porque o brasileiro não paga pela tecnologia. E pela qualidade. Ele não vê valor naquilo, né? E a gente, como fabricante, a gente vê isso um pouco. Porque às vezes você vem com uma proposta com muita tecnologia embarcada, igual a iluminação integrativa, é óbvio que você não consegue manter o mesmo preço de um produto que não tem essa tecnologia embarcada. Claro. Mas quando você vai vender, você está vendendo qualidade. Eu não estou vendendo brilho para o seu produto, para sua casa. Eu estou vendendo qualidade. Muitas vezes o brasileiro não quer pagar, né? Ele investe, 50 mil numa mesa, sei lá quantos mil numa TV enorme, um sistema de home theater, tudo. Mas na hora de pagar pela iluminação que vai trazer vida para aquilo tudo, ele pensa se vale a pena, ele quer colocar algo que não vai dar vida, que às vezes vai causar uma dor de cabeça nele, ele não está preocupado com isso. Então eu acho, respondendo objetivamente, quem criou esse estigma, a meu ver, foi o próprio brasileiro. Ele buscou que o chinês ele nunca vai te falar não, né? Todo mundo fala isso. Então, assim, se você quer pagar
US$ 1 no produto dele, ele vai desenvolver algo que vai chegar naquele custo, porque eles são excelentes engenheiros, né? Eu conto com o apoio de várias fábricas lá na China no desenvolvimento do meu produto. Eu vou testar, mas eles estão ali me ajudando na parte da engenharia também. Então, é isso. Que se você quiser comprar produto de $1, ele vai te entregar $1, mas não existe mágica. Componentes eletrônicos, igual você já mais que está cansado de saber, não tem mágica. É conta, é matemática. Então, se você quer produto de qualidade, você vai ter que pagar um pouco a mais para isso. Mas lá tem do bom e do melhor, né? À toa que a China é a potência tecnológica que nós estamos vendo hoje. Então, é isso, na iluminação também. Maravilha. Muito bem colocado, diversos pontos. E o nosso mestre Vicente, tem alguma coisa a acrescentar ainda nesse ponto dessa pergunta? Na verdade, muito pouco eu tenho a acrescentar, porque ela cobriu, né, descreveu quase muito tudo. Bem. Falei demais. Não. Não é demais, falou o correto. Eu só tenho uma coisa para falar, que eu sou totalmente contra o termo, o estigma, né, da vala comum, né? Muitas vezes, empresas, produtos, isso não só em LED, isso em tudo, né? Muitas vezes, vem... Eu me lembro, quando eu era pequeno, lá em Barbacena, não tem aquele... lembra? Quando eu era pequenininho lá em Barbacena? Eu lembro que, quando eu ganhava um carrinho, a pessoa falava, não, mas isso aí é porcaria, isso é japonês. Esse carrinho é japonês, é uma porcaria. Era assim, tá? Bom, você viu o que aconteceu com o Japão, Sim. Né? Há 30, 40 anos atrás, de onde é esse televisor? Isso é coreano, isso é uma porcaria. Coreano... Vai ver agora. Vai ver agora. Quem domina televisor no mundo hoje? Coreano, certo? Então, eu tomo muito cuidado, porque sim, eu trabalhei com LEDs já há um bom tempo, né? Trabalho com LEDs há um bom tempo. Obviamente, eu trabalho na época que o LED era feito basicamente por americano, por alemão, um alemão, né? Que todo mundo conhece, japonês, que não era só a Nishia, tinha outras empresas, Toyota Gosei, tinha outras empresas japonesas que fabricavam LED, Citizen, né? E isso, era basicamente isso. Nem a CRI fabricava LEDs quando, né? E realmente, não tinha LED chinês naquela época. Os chineses não fabricavam LED. Os chineses começaram a fabricar LED depois de um bom tempo. Então, ficou aquele estigma de que o LED é melhor, né? Agora, outra coisa, voltando para a vala comum, isso não significa que todo LED chinês é bom. Né? Claro não significa que todo samba japonês é ruim, né? Não significa, entendeu? Então, esse é o ponto que eu quero chegar. Então, você falar, na China, quantos fabricantes de LED tem? Tem um monte, né? Tem, sei lá, um monte, tem muitos. Né? Algumas dezenas. Todos eles têm mesmo nível de qualidade? Não. Obviamente que não. Né? Agora, compete a nós saber especificar, né? Fala, olha, eu quero esse nível de qualidade. Aí você obviamente, vai diminuir o leque de opções, né? Mas isso não quer dizer que é zero o leque de opções, né? Eu trabalho com vários fabricantes chineses já há um bom tempo e já vi que... E outra coisa importante também, conforme a tecnologia vai evoluindo, vai amadurecendo, começa a ter uma equiparação muito próxima entre eles, tá? E outra coisa importante, é o LED para usar onde? Em que produto? Porque talvez tenha o fabricante A, ele tem um LED que é bom para esse produto e ele tem um LED que não é bom para esse outro produto. Então, dependendo da exigência do produto, da especificação do produto final, você também restringe mais, mas de forma alguma eu jogo todo mundo numa vala comum, né? Eu acho que é perigoso isso, sem dúvida, né? No meu ponto de vista, era isso que eu gostaria de acrescentar aqui nessa fase. Mais uma coisinha que você me lembrou.
Tínhamos, né, alguns fabricantes, né, no passado, e aí você comentou, a China ainda não tinha. Mas é aquilo, a China já produzia para esses fabricantes que a gente comentou, que a fábrica do mundo não é à toa. Então, por exemplo, visitando algumas fábricas de LED na China, o que eu cansei de ver o pessoal OEMs. rodando na linha lá, OEM para marcas americanas, alemãs. Uhum. Então, assim, para dezenas de outras marcas que não são a deles, porque eles têm uma capacidade produtiva tão grande que eles precisam da receita. É óbvio que eles não vão pegar a receita daquele fabricante, né? Mas eles só vão pegar e produzir, porque capacidade eles têm, máquina eles têm. É surreal quando você entra numa fábrica de LED e vê aquilo cuspindo LED e cuspindo LED sendo testado ao mesmo tempo. Assim, é inimaginável assim, a gente ter algo parecido por aqui hoje em dia. Eu não consigo ver algo assim ainda. Espero que eu consiga no futuro próximo. Seria ótimo. Né? Com certeza. Acho que a gente precisa investir nessa parte de SMD, né, não só de LED, mas também dos demais diodos, né, Na microprocessadores. verdade, Karina, enfim. nós perdemos o bonde disso. Infelizmente, o Brasil perdeu o bonde. O Brasil hoje era para ser um dos polos mundiais de fabricação de componentes eletrônicos. Eu, quando comecei, eu trabalhei em empresas como Fairchild, National Semiconductor, eram empresas que fabricavam componentes eletrônicos, e LEDs, inclusive. Eu trabalhei na Fairchild, em 78, a Fairchild fabricava LED no Brasil, na fábrica lá em Campinas. Não fazia ideia disso. Eu trabalhei, fabricava LEDs, aqueles LEDs de 5 milímetros. Sei. Não era SMD, era True Hole. Né? Quer dizer, o Brasil tinha, a Texas estava no Brasil, a Fairchild no Brasil, a Philco, na época, estava no Brasil, a Osram, né, que na verdade era Icotron, sei lá, era outro nome, eram nomes diferentes. A Philips produzia componentes no Brasil e nós perdemos esse bonde. Semicondutores, eu não sabia. Fabricava, tinha fábricas de semicondutores aqui. Nós perdemos o bonde por causa da lei da informática. Aí o governo veio com a lei da informática, fechou o mercado, nomeou alguns grupos brasileiros para serem fabricantes e aí, como diz no jargão, a vaca foi pro brejo, né? E nós perdemos o bonde. Então isso é irreversível. Quem ganhou foi a Southeast Asia, né? Singapura, Malásia. Eles começaram a ser os grandes centros e são até hoje grandes centros de produção de semicondutores. Sim, a maior fábrica está ali. Estão ali. Aí depois veio a China, né? Taiwan também. Aí veio a China depois. A China, né? Taiwan, bom, não vou entrar em política, né? Mas nós perdemos o bonde. Então, nós nunca mais vamos ter essa capacidade. É muito triste isso. Assim, é algo que, né, nós estamos vivendo nesse momento uma guerra de semicondutores, terras raras, a gente está vendo. E você vê que o Brasil é a segunda jazida mundial de terras raras. Quer dizer, nós tínhamos tudo. Mas não sabe processar. Não sabe processar. Imagina se estava tivesse... lendo hoje, a China ela processa 40 bilhões de toneladas. Brasil, 270 mil toneladas. Porque não temos tecnologia para isso. Não temos. E eles investiram pesado, eles sabiam que isso ia acontecer. Claro, lógico, porque usa até em míssil, né? Usa as terras raras. Bom, pessoal, muito bom os pontos, tá bem enriquecedor. Então tá claro para o telespectador, baseado em tudo que vocês falaram, que esse paradigma já não existe há muito tempo. E aqui, pessoalmente falando, eu também trabalho com a Ásia desde 2011. Que eu visito a Ásia, conheço os chineses, conheço o taiwanês, conheço o hongkonês. E eu acho que a gente perde. O Vicente colocou muito bem, não dá para colocar todo mundo na vala comum. Décadas atrás, o que não era considerado de boa qualidade eram os japoneses. Olha a potência que eles viraram em tecnologia. Hoje você vai para a Alemanha, eles são conhecidos como o motor da Alemanha no carro automotivo são os melhores. Calma, o tempo vai... As coisas são tão dinâmicas, né, que as pessoas elas vão se evoluindo e o que é verdade hoje não pode ser verdade. O que foi verdade ontem não necessariamente vai ser verdade amanhã. E a gente tem que ter a humildade de reconhecer isso.
E senão a gente perde muita oportunidade, Uhum. né? Perde muita oportunidade. E falando especificamente da China, assim, eu não falo nada sem... Eu até arrisco a dizer algumas coisas, mas com muita intenção. Mas a China eu conheço um pouco, né? Então, se você visitou a China 30 anos atrás e visita hoje, meu amigo, quem fala mal daquele país em diversos aspectos não sabe o que está falando. Não é um país perfeito, assim como todos os outros, né? Então, tem que pôr o pé no chão, Sim. né? Especificamente daquilo que a gente trabalha, né? Falando de qualidade de produto. Eu posso dar aqui diversos exemplos, mas eu vou dar apenas alguns. Cara, tem que falar da marca, é nossa marca, né? Então eu tenho que evidenciar. Evercore. A Evercore tem patente de invenção do RGBCW, patente europeia, patente americana e patente na Ásia. Se vai ser copiada, é outra história, tá? Mas é patente de invenção, e não é apenas uma, eles têm mais de 100 patentes de invenções. Então, muito cuidado nos julgamentos das coisas, né? Uhum. O próprio Full Spectrum, também uma série de inovações, o Tunable, é engenharia chinesa. Eu conheço as pessoas que desenvolvem, que trouxeram essas inovações. Eu conheço a estrutura. Então, definitivamente, só tem que pôr lá em cima, porque realmente é de primeira. E aqui no Brasil, diversos casos. A gente vai para alguma aplicação que a gente está falando aqui, conversamos em outros podcasts, iluminação integrativa. Olha a qualidade da fonte de luz que existe hoje. Deve ter outras também, mas estamos falando da nossa marca, da Evercore, o Full Spectrum. O Vicente já prova viva aqui, né? Se ele falar o contrário, eu fecho minha boca aqui. O novo Tunable, que eles inventaram, anda sobre a linha do corpo negro, exatamente, é uma inovação. Então, você vai para a linha de alta eficácia. Eu não conheço nenhum COB que é tão eficaz quanto o da nossa marca. Né? Não conheço, eu não vi. Pode até existir, mas eu não conheço. Uhum. Então, tem que tirar o chapéu. E eu não sou puxa-saco por ser patriota brasileiro ou aquilo, é que nem o Vicente falou. Eu reconheço aquilo que eu pretendo reconhecer aquilo que é sempre bom. Uhum. E se eu ver alguma coisa que é bom que não está na minha alçada, eu vou bater palma. Opa, o que vocês fizeram, né? Como que nós estamos em relação a isso? A gente tem um gap para evoluir? Então vamos trabalhar, vamos evoluir. Essa é a boa concorrência, né? A Você boa concorrência. Trabalhar com a régua lá em cima, né? Se algum dia a Karina da Everlight falar, Jadro, o seu produto aqui, cara, ele teve esse desempenho, mas para o nosso produto ele ficou aquém. Karina, muito obrigado, gratidão, esse feedback é muito valioso, vou conversar com todo mundo e bater palma para aquele que ganhou, ponto. Sim. Simples assim. Mas definitivamente, para concluir esse tema, a China tem benchmark em tudo quanto é tecnologia, a nível mundial. Então a gente tem que tirar o chapéu para aquilo sim que é bom, seja chinês, seja japonês, seja alemão, seja americano, seja sul-americano. Né? Exatamente. E assim por diante. Sem certo? dúvidas, sem dúvidas. Maravilha. Então vamos lá. Karina, ok, indo um pouco mais a fundo. Né? Vocês desenvolvem produtos sem parar, um atrás do outro, estão sempre pensando em desenvolvimento. Quais são os principais critérios que vocês olham para os insumos, nos componentes em si, para levar em consideração, vamos usar esse ou aquele? Fala um pouquinho sobre isso, por favor. Sim. Primeiro ponto é saber qual vai ser a aplicação do produto, né? Se eu estiver falando de iluminação integrativa, eu tenho que olhar o DUV do LED. Hoje em dia, na verdade, a gente tenta trabalhar com todos os LEDs com o DUV ali, o mais próximo da linha do zero ali. Então, acaba que hoje, com tanta opção de fornecedores bons, você consegue criar um padrão e tem isso. Hoje o preço do LED, que já virou uma certa commodity, ficou meio que igual. Mesmo você trabalhando com LED de alta qualidade, alta eficiência, você consegue trabalhar com determinadas coisas. Então, no LED, por exemplo, a gente sempre vai olhar o DUV, tem a questão do RF, né, quando eu vou falar em iluminação integrativa, tem que olhar o R9, o R15, quando eu vou falar em determinadas aplicações. Se eu estiver falando de uma aplicação que eu preciso de trabalhar um espectro diferente, eu vou olhar um full espectro, ou vou olhar um espectro trabalhado, dedicado para determinada aplicação. Em drivers, aí a gente tem que, né, tem várias opções, mas a gente tem que olhar sempre a questão da eficiência do drive. Flicker, Everlight eu acho
uma das únicas empresas no Brasil que trabalha com a linha 100% Flicker Free. Acho que isso é uma premissa que a gente tem já há alguns anos, porque como que você vai falar de saúde e tendo Flickr ali no olho da pessoa? Então, é algo que a gente sempre vai levar em consideração na hora de desenvolver um fornecedor. Na ótica, a gente vai fazer testes e ver lá se não está dando nenhuma aberração cromática. Então, assim, a gente, tendo o laboratório, né, que nos ajuda bastante, a gente faz vários testes, né? Testes elétricos para verificar ali a eficiência, fazer o aging test. Tem um driver, por exemplo, que eu trouxe, que a gente usa muito, que ele tá ligado há 3 anos direto. Direto, assim, dia e noite, torrando, pra gente ver, fazer um até onde ele vai, né? Então é um age test real, assim, vamos ver quanto tempo ele vai durar. Então esse tipo de critério é o que a gente utiliza para saber, esse fornecedor aqui tá legal. É igual você falou, às vezes eu vou pegar um produto seu, que eu sei que é muito bom, vou comparar com o meu que eu tenho ali, às vezes vai dar uma eficiência muito próxima ou vai superar, e isso vai fazer diferença. Às vezes, 20 lumens por watts a mais, às vezes eu vou reduzir uma luminária no final de uma carreira. E isso faz diferença no projeto do meu cliente, isso vai trazer uma economia energética para o meu cliente. Então, ali a gente tenta ser o mais criterioso possível, fazer um leque grande de testes. O Kairos, que trabalha com a gente, ele é o técnico do laboratório e faz todos os testes técnicos. Ele fica assim, quando a gente volta da China ou da Alemanha, depois de feira, tem um trabalho para 3 anos. Para 3 anos, ele fica doido. Fica doido, porque é isso, a gente quer testar tudo e estar aberto a tudo, né? A entender todos, porque a gente não vai olhar, o stand às vezes é uma bitaquinha ali, mas aí na hora que você vai visitar a fábrica é um monstro, né, de qualidade de teste. Fazem testes que, se a gente fosse pensar, a gente nem precisava testar aqui, porque eles fazem muito testes, né? Eu visitei fábricas e mais fábricas. Essa última visita a gente visitou 30 e poucas fábricas. 30 e poucas fábricas. Teve dia da gente rodar 4 fábricas no mesmo dia. Nossa. O pessoal fala que lá na China você só consegue visitar uma por dia. Eu falei, vocês têm que andar comigo, porque eu faço uma logística ali que dá para fazer 4 às vezes no mesmo dia. E aí você vê de tudo, obviamente. Mas você, assim, tem áreas, laboratórios de testes. Eu visitei fornecedores de driver que eles são capacitados para certificar DALI dentro da fábrica deles. Então, isso não é pouca coisa. Visitei fábrica de LED que estava lá produzindo LED da Lumileds. Visitei fábrica de driver também que estava produzindo driver de marcas super famosas. Então, fábrica de luminárias que a gente visitou várias, até para ganhar know-how e também, às vezes, tem coisas que você vai trazer componentes, né? A fábrica de luminária ela acaba virando uma fábrica de OEM também, em alguns casos. Você pode trazer componentes deles. E não foi uma nem 2 vezes eu ver eles rodando material de marcas europeias. Então, assim, não é porque vem de determinado país que não foi produzido lá. Então é isso, eu acho que a palavra-chave é o teste. É teste, análise, e aí depois a gente vai analisar custo e vai ver isso aí. Porque às vezes o custo é relativo. Talvez o seu é mais caro, mas ele me dá uma eficiência tão boa que eu reduzo uma luminária para o meu cliente e torna-se mais barato. Né? Então, a gente não pode fazer o que o brasileiro do passado fez e ir lá só pensando em custo. Você tem que ir lá pensando em qualidade. Aí você encontra coisa boa. Muito bom. Vicente, alguma coisa a acrescentar? Então, rápida, ela falou 2 coisas essenciais: especificação e aplicação. Né? Então, qual é a minha aplicação? O que eu espero do meu produto? Isso. Então, eu vou especificar os componentes dessa forma. E cada caso é um caso, né? Não é que não dá para ter um número de sapato que caiba no pé de todo mundo, né? Cada tamanho de pé exige um sapato diferente, né? Então, ainda mais mulher, né? Que é ligada em sapato, né? Mas é por aí. Então, a aplicação é determinante, né? E o segundo ponto é a especificação, que foi o que ela comentou aqui. Muito bom.
Me permitem voltar um pouquinho no tema anterior, que eu tinha mentalizado de comentar isso e acabei esquecendo, que eu acho legal, sobre aquela questão da qualidade dos produtos da China e sobre ter a humildade de fazer benchmarking, né? Eu acho isso bastante relevante a gente citar, especificamente no caso da Manlux. Uhum. A Manlux, o pessoal que trabalha, que fundou a Manlux, eles têm uma experiência, assim como o Vicente tem experiência no semicondutor, eles também têm, eles tiveram a humildade de juntar pessoas americanas, né, que também têm esse know-how, junto com os chineses, para fazer desenvolvimento de produto, para criar benchmarks. Então, veja, qual é o nível do ponto de vista geopolítico, Estados Unidos e China, né? Assim, é inimaginável, né, trabalhar tão intensamente, mas são pessoas que teve a humildade de ir lá, vamos fazer alguma coisa diferente. Sim. Unidade Estados Unidos e China trabalhando em conjunto para criar benchmarkings, especificamente para LEDs SMT. Sim. Então, fecha ponto. Vamos voltar para o nosso podcast. É um ótimo exemplo, eu acho. Um ótimo exemplo, né? Isso é declarado, isso é da empresa, existem formalização para isso. Vamos lá, mas seguindo a nossa... Ok, também sobre seleção e especificação, mas aí é mais do concentração e qualidade, né? Existem muitas ofertas de componentes, insumos provenientes da China, né? Com padrões de qualidades diferentes. Como que vocês... Eu acho que já meio que está respondido isso, mas especificamente para esse ponto, de repente dando exemplos né, práticos, fica mais distinto em relação à explanação geral. Como que você seleciona esses componentes? Eu acho que exemplo prático seria uma boa para responder essa pergunta. Sim, até trouxe algo mais prático para a gente ver aqui. Vai ficar legal. Bom, já falei bastante dos testes, né? Até trouxe aí uma foto do nosso laboratório, do Gônio. Então, obviamente eu não consigo colocar o laboratório todo ali, mas ali já tem um exemplo, né? Tem também os equipamentos para análise elétrica dos produtos. E vou dar um exemplo de LED, eu acho que a gente está falando bastante do LED aqui. Então, tem um relatório que a gente trouxe, que eu quero tocar no ponto que o Vicente fala do IRC, não necessariamente um IRC alto indica um RF alto ou vice-versa. Naquele LED ali, a gente está falando num IRC de 91.7. Tá. Mas dá uma olhada no RF dele. É 100. Então, se eu fosse olhar pelo IRC, eu não ia falar que era um full spectrum. Isso. Mas vendo o RF eu sei que ele é. Entendeu? Então, o RF é uma métrica muito mais precisa. Às vezes ele coincide, né, com o IRC, depende muito do LED, do fabricante, tem uma série de fatores, né, que a gente leva em consideração. Mas, realmente, o RF ele nem sempre coincide com o IRC. Então, a determinação, inclusive do próprio CIE, do documento PS002, que eles lançaram em janeiro desse ano, eles recomendam para a comunidade de iluminação que passe a usar, pode até considerar o IRC, porque isso vai levar um tempo, não é digital, né? Isso é analógico, né? Claro. Essa mudança é analógica. Por mais digitais que a gente está sendo ultimamente, muitas coisas ainda são analógicas, né? Você tem que evangelizar o mercado, por né? um bom tempo. Mas a ideia é se basear no RF. Então, esse é um grande exemplo mesmo de que o RF é a métrica de reprodução de cor que tem que ser utilizada, levada em consideração. E um ponto que eu acho legal de mostrar para o telespectador é que ali é onde a gente vai diferenciar o joio do trigo. Exato. Porque, no datasheet o LED promete isso, aquilo, mas é naquele momento ali que eu consigo ver o que ele vai de fato entregar na minha luminária, o que eu vou poder... Por exemplo, ali do lado eu coloquei o DUV desse LED também. É menos 0.005, algo assim.
Tá. Então, e isso é interessante porque se você pega o datasheet do LED, datasheet, para quem não sabe, é a folha de especificação do LED, né? Se você pega, tem muita informação importante que não está, o fabricante não especifica. O DUV e não você, tem. por exemplo, e você só vê a hora que você testa, né? O fabricante do LED talvez até saiba disso, mas ele não coloca isso na folha de especificação. Né? Eu acho que num futuro breve a gente vai ter isso. Eu acredito que sim. Era uma questão também de aplicação. Isso. O fabricante não pedia isso antes também. Né? Exato. Então hoje já é importante. Para mim, no meu caso mesmo, se eu já tiver essa informação no datasheet, me ajuda muito. Se eu já tenho o RF, o datasheet da Evercore já coloca o RG. Tem a questão do acho que já põe o R9, muitos já colocam há um bom tempo, assim. Mas, assim, era algo que ainda não exigia, mas eu acho que daqui né, eles vão começando a receber, igual o fabricante de luminárias, né? O Light Design começa a receber, igual agora, né? Eu tenho um novo padrão na hora de especificar, agora ele vem pra gente um pouco mais preparado. Pouco não, né? Muito mais preparado. Então, o que ele vai exigir da gente, a gente vai exigir também do nosso É a cadeia, né? É a cadeia. É a cadeia. Então, assim, a Everlight, às vezes ela faz um pouco o contrário. Ela vai tentando vender uma coisa, evangelizando o mercado, às vezes ainda não foi falado aquilo. Hoje eu estou vendo que as réguas estão se equilibrando. Isso, exatamente. Então, hoje as exigências estão mais próximas. E que bom que a gente já está preparado para E a boa notícia é essa, a régua está subindo, né? Isso é que é bom, né? Que ótimo. No mercado brasileiro, a régua está subindo. Isso é notório. Isso. Maravilha. Muito legal. Gostei bastante do exemplo. Para ser sincero, a gente comentou isso, né, em podcasts anteriores. Eu lembro na temporada 1, foi acho que o segundo episódio, vocês falaram da questão do RF, do RG, explicaram um pouco de como ele funciona. Aí eu lembrei disso, falei, vou levar exemplo prático, né? Mas esse exemplo de RA e RF tão distinto é interessante. Interessante estudar. A gente caso. Não vê, né? Assim, não é tão comum. Às vezes, um bom exemplo. Se pareiam bastante, mas ali eu achei, esse produto eu achei bem legal. Que interessante. Eu falei, esse aqui é um full spectrum, mas se eu for olhar RA, não é. Eu me pergunto, será que o fato de ser 1800 Kelvin, isso tem alguma relação direta ou não? Não. Enfim, são casos para... Não, independe da disso. temperatura de cor. Maravilha. Dependendo do fabricante, independe da temperatura de cor. Pelo que eu já analisei, é isso que o Vicente falou, assim, pelos casos que a gente já analisou. Não segue um padrão. Não segue um padrão. E é isso, nem todo fabricante vai te entregar. Às vezes ele vai falar que o RA é full spectrum, mas o RF não é. Por isso que especificar é importante, né? E testar é mais importante ainda, né? Porque aí você... que você separa aquela famosa fase do joio do trigo, né? É aí que você separa. Interessante. Sem dúvida. Maravilha. Comoditização versus diferenciação. Subtema. Os insumos. Pergunta e interrogação. Tudo é commodity? Tudo parece commodity? Os produtos são iguais? Mito ou verdade? Onde moram as diferenças? Exemplos é sempre bom, né? Sim. Vamos lá. Vamos lá, senhores. Aberto para todos conversarem a respeito. Bom, eu tô faladeira hoje. Como boa mineira, tô contadora de casa aqui. Então vamos lá, né? Eu acredito que tudo vai girar em torno da aplicação, como eu disse. Então, por exemplo, digamos assim, eu acho que, por exemplo, a iluminação... a street light, né? A iluminação externa, de rua, talvez ela chegou num ponto de comoditização. Então, hoje o LED que é utilizado é muito barato, a briga é no preço. Né? Quando a gente está brigando muito no preço, a gente tem uma commodity. Isso. Porém, né, agora nós temos uma outra pegada, que é a questão da dark light, né? Dark light? Dark skies. Dark skies, isso.
E eu acredito, posso estar falando bobagem, mas eu acredito que agora nós vamos passar por um momento que vai sair da commodity. Por quê? Esse movimento, ele exige produtos de mais qualidade, ele exige produtos com uma pegada biológica, ambiental. E isso não é tão barato. Hoje mesmo, por exemplo, eu estava vindo para cá, né? Vim cedo para cá. Eu estava ouvindo um podcast de um grupo chamado Good Light. E aí estava tendo uma entrevista com uma fabricante de equipamentos de teste. E aí ela fala, antigamente, as pessoas ainda veem um pouco a luminária só como fornecedora de brilho, vamos dizer assim, de luz, iluminar, né? Só para iluminar. Só para iluminar. Só o visual. Quanto mais brilhante, melhor. Tanto que a gente tem aquele povo que quando você coloca ali um 3000K, ele abomina, porque ele acha que um branco 6000K que ilumina. Mas só que a gente está tendo, né, tá caminhando para um outro movimento que é ali de respeitar o ciclo circadiano, né, da iluminação integrativa e tudo que ela traz consigo. Fauna e flora, que vivem em função dessa luz também, né? Sem dúvida. E isso também você tá saindo da commodity. Eu não posso pegar qualquer LED e colocar para iluminar um projeto que é todo voltado para iluminação integrativa, né? Eu não posso pegar qualquer LED e colocar ali para iluminar uma área de mata, né? Que tem uma casa que às vezes ela vai ter um contraste com uma mata. Eu vou matar os insetos que estão ali, eu vou desequilibrar aquela flora. Então, assim, eu acho que tem aplicações e aplicações. Tem aplicações que sim, já virou commodity e a briga é preço, infelizmente. Mas a Everlight, ela busca trabalhar nos mercados que não estão que não tem isso, né? Que não está na commodity ainda. Que a gente busca nichar um pouco. Então a gente vai trabalhar onde onde o cliente valoriza a tecnologia, valoriza a qualidade de vida, o bem-estar, valoriza uma automação. Então a gente tenta se diferenciar nesse termo, sabe? E aí é onde você sai dessa commodity. Acredito que seja mas dessa forma. Isso mesmo, você disse bem. E um outro fenômeno que acontece, o de iluminação pública, você foi muito feliz, ele chega a um determinado ponto que fica comoditizado. Mas aí, de repente, acontece algo que tira fora disso. É o que está acontecendo exatamente agora. Então, tem um movimento muito grande inclusive a norma brasileira de iluminação pública 5101 já limita valores de temperatura de cor, dependendo da região. Se é uma região de sustentabilidade ecológica, sei lá, por exemplo, onde nascem as tartarugas, né? Ali não pode ter temperatura de cor, se eu não me engano, acima de 1800 Kelvin, porque a tartaruga nasce, ela vai para o mar. Por que ela vai para o mar? Pela luz da lua. Se na avenida tem uma luz com a mesma temperatura de cor da lua, muito mais forte, né? Para onde ela vai? Ela vai para a avenida. Ela não sabe onde é o mar, né? Ela se orienta pela luz. Né? Então, você vê, isso já sai um pouco fora. Outra coisa, poluição visual. A temperatura de cor mais baixa, indo para o âmbar, ele provoca menos dispersão de luz. Lembra que os faróis de milha, antigamente, né, farol de neblina, desculpa, antigamente, qual era a cor do farol de neblina que vinha nos carros? Era um amarelo. Amarelo. Por quê? Porque o amarelo, o âmbar, essa região do espectro, ela provoca menos dispersão de luz. Porque se você entra numa região de neblina e a luz que você está emitindo, ela espalha, aí você se perde totalmente, né? Fica aquele efeito chamuscado, né? Que você perde visibilidade, né? Então, esses são fatores que tiram a aplicação do commodity. Sim. Você vai ter que ter um outro produto que né? Imagina você iluminar uma rua com 1800 Kelvin. É totalmente diferente a luminária, quer dizer,
projeto da luminária é a mesma, mas com certeza você vai ter que ter uma quantidade de LEDs diferente, porque o 1800 Kelvin gera menos fluxo luminoso do que uns 5000 Kelvin. Além disso, também é um CCT que não é comum para o fabricante. Que não é, ainda é muito exato. Então, por exemplo, quando eu vou mandar produzir 1800, eu tenho que esperar um tempo maior, eu tenho que pegar um lote mínimo um pouquinho maior. Isso. O preço é mais caro. É mais caro, então. Porque ele não roda aquilo. O que é comum é 5.000. É isso. Até os 6.500, eu acho horroroso ainda, mas é muito comum. Mas é comum, sem dúvida então, nenhuma. assim, ali do 3.000K para cima, comum. Para baixo, é mais caro, mais demorado, oneroso. Né, mas agora tem uma notícia boa. A norma, tem uma norma ANSI C78377 que determina valor de temperatura de cor. É uma norma americana, mas é seguida aqui no Brasil. Nós não temos uma norma equivalente, mas o pessoal utiliza essa norma para definir temperatura de cor, né? E a revisão de 2024, eles publicaram já. Eles estenderam os valores de temperatura de cor e hoje privilegia 2.000 e 1.800 Kelvin. Tá? Então, isso, apesar dos fabricantes já estarem disponibilizando, isso ainda não fazia parte da norma. Então, isso vai dar com certeza, vai dar um incremento maior. E outra, a iluminação integrativa para indoor, né, vai usar muito 1.800. Tá? Então, isso é um sinal de que isso vai ajudar mais a promover os fabricantes de LEDs a produzirem com... Isso vai mudar também. Você vê como foge do commodity, às vezes, né? Fica uma coisa que chega num nível, ele estagna, de repente aparece uma aplicação nova, ou uma norma nova, e fala, não, agora é assim, pessoal, mudou. Aí quebra aquela sequência do commodity, né? Tá? Mas isso acho que é um bom exemplo. Você citou o exemplo americano, se eu não me engano, ele é azar. Ele gosta muito do 1800, ele é fãzão. E é realmente uma cor muito aconchegante, gostosa. E ele esteve, não lembro quando ele esteve nos Estados Unidos, ele esteve numa região de litoral. E lá nas ruas já utilizam 1800 para imitar a lâmpada, né, de mercúrio lá. Isso. De vapor de mercúrio. Não, desculpa, vapor de sódio. Vapor de sódio, faz tanto tempo que eu não mexo com isso. Pois a gente já está esquecendo disso. E a ideia é imitar mesmo por causa da fauna. Da fauna, né? Então, assim, lá já é aplicado. Aqui a gente aplica muito em condomínios. Nós não trabalhamos na parte de iluminação externa, né, de street light, mas em condomínio, shoppings, a gente já utiliza. Então, o condomínio que nos dá abertura para isso, principalmente quando está próximo a uma área que tenha floresta, enfim, e Minas Gerais tem bastante condomínio nessas regiões, a gente tenta aplicar uma cor que fique mais agradável ao meio ambiente. Em sintonia com o ambiente, né? Com o meio ambiente. Sempre que a gente tem essa abertura, a gente faz isso, assim. Então é isso, tá? Mas não passa longe de ser uma commodity. Não tem como eu precificar no mesmo custo de um 5.000K. Sim. Por aí. Por razões muito óbvias, né? Sim, sem dúvida. Escala, produção em massa. Sem dúvida. Uma tecnologia que depende ali de uma mistura, uma química diferente. Um outro exemplo, né? A gente veio de uma fase muito próspera, vamos dizer assim, para a aplicação do fósforo, né, no LED, né, a tecnologia PC LED, né? E agora a gente também tem essa migração para o RGBW, RGBY, que é uma outra tecnologia que vem. Então, ali onde o fósforo já está estagnando na eficácia, que é até um gráfico maravilhoso que o Vicente cedeu para a gente um tempo atrás, onde está estagnando essa eficácia, a gente está vendo ali uma outra, como diz, um outro movimento, uma outra métrica começando a surgir, né? A própria Evercore, acho que a Benelux também tem um RGBW. Já tem. Que aí exige outras coisas, porque para você trabalhar um RGBW, um RGBY,
O próprio Tenable, você não consegue trabalhar com um driver comum. Sim. Você tem que ter um driver específico para aquilo. Você tem que ter automação para fazer esse produto funcionar. Uhum. Então você está longe de ser commodity. Está longe. Está né? bem, aliás, muito longe. O próprio driver para controlar, né, o RGBWC, ele é dificílimo de achar. Né? Quase não tem. Uhum. Então, assim, são coisas que você tem que... Se você souber, e eu espero que todos os outros players do mercado comecem a trabalhar e jogar a régua para cima, porque, assim, é gostoso você competir com aquela pessoa que está jogando no mesmo nível que você. Sim. Quando você perde sei lá, uma obra, um projeto, para alguém que você sabe que está valorizando as mesmas coisas que você, tem um gosto. Quando você perde para alguém que você sabe que não está jogando na mesma área que você está jogando, dá assim, amarga a boca. Não, mas é que nem você entrar numa guerra, você tá com canivete e o cara tá com canhão, né? Quer dizer, não... Sem dúvida. Não dá pra... Sem dúvida. Então, assim, equilibrar, quando você tá equilibrando essas coisas, jogando, todo mundo jogando o mesmo jogo, ok, então, acho que é isso. Fugir dos commodities é isso. Você buscar um campo, um nicho para você jogar, mas vamos jogar todo mundo no mesmo nível. Né? E fazer o seu cliente, usuário final, também conseguir ter a percepção do que aquilo é valoroso para ele, Exatamente. né? Ah, bom, isso é acho que, frente a todos os desafios de desenvolvimento de toda a cadeia, a interrogação principal está aqui, ó, que é o que puxa a fila, né? O usuário ser convencido de que aquilo ali vai ter benefício para ele. Isso. É difícil, é bem desafiador. É a evangelização, porque o fabricante, ele passa por assim, nós não atendemos muito o cliente final, né? A gente atende mais o light design, o arquiteto, construtoras. Então, assim, o light design, o arquiteto, hoje ele está bem consciente, né? A gente, no Brasil, eu acho que o Vicente até falou disso, né? Que a gente está muito bem estruturado, né, nessa área, né? O pessoal está buscando conhecimento. Então, quando eu estou falando para um light design, um arquiteto, é um papo. Quando eu estou falando com um comprador de uma construtora, aí eu tenho que convencer ele um pouquinho a mais, porque ele não é obrigado a saber disso também. Não é obrigado. Quem tem que saber sou eu. Claro. Né? É o meu comercial que tem que estar pronto para isso. Então, assim, quando o papo é com é uma coisa. Eu vou falar de determinados assuntos. Quando é com outro, eu tenho que falar de achar formas de que ele entenda que aquilo vai fazer bem lá pro usuário da casa que ele está construindo, do prédio corporativo que ele está fazendo. Né? Quando eu vou vender para um hospital, também, né, eu tenho que explicar para ele, isso aqui vai ajudar até na recuperação do seu paciente. Isso. Né? No tempo de recuperação. E aí você tem que transformar aquilo em número. Se ele recupera mais rápido, ele deixa o leito mais rápido, você vai ter tempo. Então, assim, para cada aplicação você tem que ter uma abordagem diferente. E para a gente fazer isso é muito difícil. Às vezes era mais fácil eu competir no campo das commodities. Seria muito mais simples. Um esforço menor. Um esforço menor. Sim, aí é preço. Né? Aí é preço. Mas aí também é uma briga que não faz, assim, pra gente não faz muito sentido. Aí depende muito do negócio da empresa, né? Da estratégia de negócio pela da história empresa. da empresa também. Pela história. Isso. A gente e nasceu a genética, com... né? Você já fez toda essa introdução de como você trabalha na cadeia. Sim. Testes e mais testes, laboratório. Qual que é o sentido se você for entrar no commodity? Commodity põe um armazém lá, nacionaliza, revende o mar barato, acabou. O mar barato, exatamente. Então, temos exemplos recentes. Eu tenho uma luminária UFO que eu pago $10. Tá bom? Como que é isso por dentro? Né? Você tá feliz com isso? Ótimo. Que bom, né? Mas será que o seu usuário final tá feliz com isso? Talvez sim. Tem o nicho dele, né? Tem, mas quando eu falo usuário final feliz com isso, é aquela pessoa que tá ali de baixo o tempo todo e às vezes tá tendo uma dor de cabeça, tá dormindo mal. Mas aí né? O peixe morre pela boca, né? A ignorância de todos nós é o que nos leva ao fracasso, ou ao insucesso,
ou ao não sucesso de alguma Sim, determinada situação. sem dúvida. É isso, meus meninos. Fechamos o script? Eu acho que sim, né? Foi Sim. um belo de um papo, hein? Eu acho Tô que... com 2 mestres aqui, então... Não, eu sou o estagiário daqui. Não, ele é um influencer. É influência, né? Então vamos lá. Blogueirinho. Tá certo. Eu vim ter aula de blogueirinho aqui com o Jaden. Não. Pelo contrário. Então vamos lá, acho que a gente pode primeiramente ficar aqui os agradecimentos aos nossos telespectadores, né? Que estão investindo o tempo dele em nos ver. Um tema que todos nós gostamos. Gratidão imensa a você, primeiramente, telespectador. Gratidão a Vicente Scopacasa por estar aqui conosco mais uma vez. E a Karina da Everlight por ter aceito o nosso convite, vindo lá de Minas Gerais, BH, exclusivamente para estar aqui conosco poucas horas. É um prazer. Uma gratidão imensa. Então, passo a palavra para vocês fazerem um desfecho que julgarem adequado. Tá. Bom, nada mais do que agradecer mais uma vez, né, a oportunidade desse papo legal, muito bom mesmo. E fazer uma propaganda, né, lá do nosso lightpro.academy, que é um hub de conhecimento que já estamos completando 2 anos com bastante sucesso, vários cursos, palestras, workshops e de assuntos sobre iluminação, óbvio, né? E assuntos bastante bem atuais. Então, quem quiser, tem o site ali, né? lightpro.academy. Lá tem toda a descrição dos cursos e estamos à disposição. Obrigado mais uma vez. Maravilhoso. Pessoal, aproveitem. Mestre não tem lugar melhor para aprender sobre iluminação com o professor Vicente. Karina, por gentileza. Quero agradecer o convite também do Jader, do Vicente. Fiquei muito feliz de receber esse convite. E dizer também, parabenizar vocês por esse podcast. Eu já assisti a primeira temporada, estava ali esperando assistir um pedacinho da segunda. E é uma aula de uma forma gostosa, né? Assim, é um bate-papo que a gente está falando, né? Aqui falamos também, mas eu já vi nos demais que vocês estão falando de coisas super técnicas, mas com uma leveza, né? Então fica gostoso, você senta pra ver e tá se divertindo ali, tem as piadinhas, as brincadeiras, isso é fantástico. Você não viu nada ainda, Karina? Espera um pouquinho mais. Espera só um pouquinho. Eu tô desde ontem com a música Calma, porque ele cantou, acho que na segunda, não sei qual episódio, tá terrível, não sai da minha cabeça. Eu li lá quando veio... Muito bom, Karina, muito bom. Quando veio na minha agenda o podcast Camille, veio a música. Veio a música. Não sai da Então, cabeça. Marca registrada. Nós temos o nosso Boy Jorge aqui também. Temos o nosso Boy... Tá vendo? Esse cara é influência, mano. É que a gente foi tomar um bocadinho de café de Minas ali, né? E aí, café na taça, que coisa sensacional. E um bocadinho de cachaçinha também seria bem-vindo, que o Vicente é especialista, mas deixa pra próxima. Não, isso a gente não pode, não tá trabalhando. Não. Mas, enfim, eu quero agradecer, né, os telespectadores também. Espero que tenhamos bastante visualizações, né? Que é um conteúdo que vale muito a pena de assistir. Falar um pouquinho da Everlight, quem não conhece, que entre nas nossas redes sociais, o nosso site, entre em contato com a gente. Talvez a gente não consiga fechar um primeiro negócio, mas vocês vão conhecer um pouco mais da gente, vai saber um pouco da nossa pegada, conhecer do produto e, assim, certamente vocês vão ficar felizes em ter essa experiência e, enfim, agradecer a Everlight por ter, né, permitido, cedido. Nós agradecemos a Everlight por ter ter possibilitado a sua vinda. Ter possibilitado a minha muito vinda, feliz. né? Fico feliz também desse reconhecimento. E é isso, assim, obrigado pelo que vocês estão fazendo. Acho que, Podemos contar com o próximo? por favor, vai ser um prazer. Maravilhoso, Se tiver café na taça, então tá tudo certo. já tá fechada. Gente, café na taça. Saí de Minas pra tomar isso em São Café Paulo. na Olha pra taça, você ver. uma experiência. Experiência. Então, fechamos? Fechamos. Com ou sem? Com. Cama, Camille. É isso aí, pessoal. Gratidão imensa
A todos vocês, telespectadores, Vicente, Karina. Até a próxima. Até a próxima. Até. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.